Hoje eu converso com um mineiro, nascido em Itaúna, mas que com sua garra e determinação alcançou o mundo. Esse engenheiro tem na sua história passagens por Ericsson, Philips, Thermo Fisher e Leroy Merlin. Sua história profissional foi construída no Brasil, Suécia, Índia e Holanda, até chegar hoje na presidência da América Latina da Corning. Sua formação inclui um mestrado em administração de empresas pela Stockholm School of Economics, na Suécia, além de uma formação no Executive Leadership Program da Wharton Business School, nos Estados Unidos. Agora, a melhor parte dessa história é que todo esse conhecimento e experiência ele vem dividindo com o público que o acompanha nas redes sociais e nos seus programas de mentoria. Mas também é importante falar que o que esse currículo todo não conta é que aqui na minha frente tem um cara gente boa, um pai dedicado, que com esse cuidado com pessoas, esse sotaque mineiro, tem uma capacidade fantástica de construir relacionamentos que se cruzam entre o pessoal e o profissional. Flávio Guimarães, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Uai, Baza, eu vou até colocar um ai aqui, porque você me emocionou aí com toda essa introdução. Que honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, cara. Mas, Flávio, a honra é toda minha. E eu quero já começar te perguntando. Você, nascido, foi criado aí a sua infância em Itaúna. Quais eram suas referências profissionais que você tinha ali quando era pequeno? Pô, Baza, cara, eu sou filho de um pai caminhoneiro, né? Meu pai é de uma família de 11 irmãos. Ele estudou até a 4ª série. Começou a trabalhar na fundição lá em Itatiaia-Sul, com 9 anos de idade. Né? Acho que hoje em dia nem pode mais, né? Olha que loucura isso. Trabalhando fundindo ferro. E minha mãe é professora de escola pública, né? Então, a maior referência que eu já tive de trabalho, de profissão, era meu pai, cara. Meus tios todos... Eu tinha um tio marceneiro, um outro contador, né? E os irmãos do meu pai tudo mexia com roça, né? Com roça ou caminhão. Então, a referência que eu tinha de profissão eram essas. Eu não tinha muito mais visão de mundo do que isso, né? Mas eu costumo dizer que meu pai até hoje é ainda uma referência, é um mentor, né? Eu já rodei o mundo, você comentou aí, já tive a oportunidade de sentar na mesa com grandes CEOs, né? Com pessoas como você, com quem a gente frequenta lá no fórum de CEOs, por exemplo, né? Pessoas maravilhosas, mas no final do dia eu ainda ligo pro meu pai e pergunto: pai, o que eu faço aqui, né? Aconteceu isso aqui, e ele, com a sabedoria simples dele, ele sempre me ajuda, cara. E nessa época aí, quando criança, depois crescendo para adolescência, que habilidades que você percebia que você tinha e já talvez eram algum diferencial comparado aí aos seus amigos na época? Cara, minha mãe me conta uma história, né? Que quando eu tava no prézinho, eu tinha uns 6 anos de idade, a gente tinha que fazer lá o desenho da Páscoa, né? E tinha um coelhinho para desenhar. E aí todo mundo desenhou o coelhinho amarelo, né? Tem essa história do coelhinho da Páscoa ser amarelo. E eu fiz o coelhinho marrom. E a professora chamou minha mãe na escola. Ela conta isso, né? Minha mãe era professora. E para falar para ela assim, olha, o Flávio, ele tem muita personalidade. Ele tem uma liderança, uma ascendência aqui na turma muito grande. E ele fez isso aqui, desenhou o coelhinho marrom, e eu perguntei pra ele: por que você desenhou o coelhinho marrom? E eu falei: porque não existe coelhinho amarelo, né? Então ela falou assim, eu tinha 5, 6 anos, né? Então, desde pequena minha mãe conta muito dessa liderança que eu tinha sobre, né, na classe, com os alunos, no time de futebol, eu gostava de futebol, né? Então, sempre tinha essa liderança um pouco nata, assim. E uma coisa que a minha mãe imputou em mim, colocou em mim, foi a disciplina. Minha mãe era uma professora brava, né, ela dava aula de 1ª a 4ª série. Então imagina, quando eu estava ali começando meus estudos, ela chegava da escola e vinha sentar com a gente, revisar porque ela falava assim, a gente estudava na escola dela, né? Eu estudava na escola que ela dava aula. Então ela falou assim: como é que eu vou deixar o meu filho não ir bem, não fazer a lição de casa? Então ela não queria que as professoras chamassem a atenção dela como mãe do Flávio, né? Então essa disciplina, eu aprendi a estudar com a minha mãe. Eu me dediquei muito no começo. Depois ela soltou e eu continuei estudando. Eu sempre fui bem, né, na escola. Tinha essa responsabilidade que eu não queria decepcionar minha mãe. Tinha medo, né? Até quando eu tava na faculdade, eu tinha medo da minha mãe puxar minha orelha, né? Que bacana. E me conta, sair de Itaúna, era um projeto, uma necessidade? Foi uma decisão que você tomou? Tomaram por você? Não, tomaram por mim, Baza. Meu pai, ele era caminhoneiro, que nem eu comentei.
falei, né? Então, ele vivia tentando dar um jeito de vir para São Paulo, de montar um negócio. Aí ele montou uma transportadora. Quando eu nasci, eu só nasci em Itaúna, mas a gente minha mãe estava morando aqui, então eu pequenininho, no colo, né? Já vim para São Paulo, e aí ele montou a transportadora quebrou. Aí ele voltou pro caminhão, aí a gente voltou pra Itaúna, aí nasceu minha irmã, aí a gente já tava em Itaúna. Aí eu lembro do meu pai puxando minério lá na Serra do Minério, lá em Itaúna, né, entre BH e Pará de Minas, que é perto da nossa casa. Ele puxava minério, daí depois ele voltou pra estrada, porque o minério era ruim, ganhava pouco, trabalhava muito, eu lembro dele reclamar. Então eu às vezes ficava 15 dias sem ver meu pai, né? Até que ele decidiu vir para São Paulo de novo, porque a transportadora da nossa cidade convidou ele para vir cuidar do depósito deles aqui em São Paulo, né? Todo mundo se conhecia na cidade. E ele veio, minha mãe falou, não vou, você vai primeiro, se der certo a gente vai. Você pode ficar aí voltando, não é comigo. Exato, e aí ela também queria se aposentar, faltavam só 5 anos para ela se aposentar como professora. Então, a gente ficou 5 anos, meu pai vinha de cada 15 dias. Isso é uma coisa que me marca muito a minha infância, de ficar longe do meu pai, né? Eu senti muito isso. Até que deu certo, ele falou pra minha mãe, não, agora deu certo, vamos vir pra cá. E com 12 anos eu vim e eu jogava no time da universidade lá de Itaúna, a gente viajava, ia pra cidades final de semana, né? Tinha 8, 9, 10 anos, a gente viajava pra cidades próximas pra jogar no domingo, tinha treino quarta-feira à tarde, sábado de manhã. Aquilo era a minha vida, eu adorava futebol naquela época, achava que eu ia ser jogador de futebol. E aí quando eu vim pra São Paulo, eu perdi tudo isso, perdi os amigos, né? Então foi bem difícil a adaptação aqui em São Paulo. O pessoal, eu ia pra escola, o pessoal ficava, ô mineirinho, que eu tinha muito sotaque, né? Hoje o sotaque não aparece tanto, só quando eu vou lá pra Minas. E aí eu lembro que eu sofria com esse bullying, assim, ali na escola, né? Isso também deu um pouco de resiliência ali pra enfrentar, né? E aí veio né, a situação aí quando eu tinha 14 anos, meu pai me chamou um dia, ele chegou do trabalho e falou assim, ó, você precisa começar a trabalhar. Aí eu olhei assim pro meu pai. A gente era humilde, mas, sabe, eu nunca pensei que eu precisava trabalhar, né? Não faltava nada em casa. Meu pai tinha o trabalho, a minha mãe tinha a aposentadoria já dela como professora. Mas aí meu pai virou a lógica do meu pai, a sabedoria do meu pai, né? Ele falou assim, que assim, você vai agora entrar no colegial e depois faculdade. Eu não vou ter dinheiro para pagar faculdade para você e para sua irmã. Como a sua irmã é mulher, então eu vou pagar para ela. Então é melhor você pensar o que você vai fazer aí. Eu lembro de ir andando para a cozinha e falei assim, mãe, o pai falou que eu tenho que trabalhar. O que eu faço, né? Como é que eu começo? Ela falou assim, por que você não liga pro seu primo, Daniel, lá de BH, que ele fez o Cefet? E eu lembrava que teve um período que o Daniel veio morar com a gente em São Paulo, que ele arrumou um estágio aqui na Rima Impressoras. E aí, impressora matricial, né? E aí eu liguei para ele e ele falou, não, o colégio técnico é assim, você pode começar a fazer estágio, você vai trabalhar nas empresas. E eu achei interessante aquilo. Pô, quer dizer que eu começo a ter meu dinheiro? Eu falei, quem sabe eu nem preciso fazer faculdade. Eu já começo a ganhar dinheiro e já tá beleza a vida. Então foi assim, né? Qual que é o nome do seu pai, Flávio? Everaldo. Olha o seu Everaldo aqui, olha só a formação, a base aqui, construindo toda a formação aqui para um futuro CEO aí de uma multinacional, tá tocando toda a América Latina. E Flávio, deixa eu puxar aqui, você começou sua carreira, assim, vamos falar, no mundo corporativo, ainda no 3º ano do ensino técnico, acho que isso a gente até tem em comum. Na época você dentro do mercado de telecom, em seguida a fábrica da Ericsson. Qual que era o seu sonho de carreira naquele momento, né? Onde você mirava chegar a hora que você começou ali a enxergar a pontinha do iceberg do mundo corporativo? Quando eu terminei, eu estava no 3º ano do colégio técnico, eu descobri que dava pra gente começar a fazer estágio. E aí eu tinha um estágio na Telesp que eram 4 horas de estágio. E aí eu me apliquei e fui trabalhar na Telesp lá na Avenida Angélica. Então eu estudava de manhã, almoçava lá na escola e vinha para Telesp. E ficava ali da 1 às 5 da tarde, né? Eram 4 horas de estágio, então dava para tocar. Ganhava ticket de refeição, tinha uma bolsinha de estudo lá que eu ganhava eu gastava tudo no metrô para vir, né? E aí eu gostei daquilo, eu lembro que eles me davam atividades para fazer e eu fazia em 1 minuto, assim. Aí os engenheiros falavam, pô, mas você já fez, pô? Eles me chamavam de Stag, né? Pô, Stag, você já fez? Eu falei, já me dá mais aí, né? Que era uma coisa que a minha mãe sempre falava. Minha mãe falava, e aí, você tá trabalhando direitinho? Você tá tendo que fazer? Quando você estiver parado, você pede mais serviço. Minha mãe falava, né? Então eu pedia mais serviço o tempo inteiro. E aí, no 4º ano, a gente ia pra noite.
A gente estudava à noite e para fazer um estágio maior. E eu vi a vaga e eu comecei a mandar currículo, eu peguei a páginas amarelas, cara, e eu olhava as empresas grandes, eu ia falando pro meu pai, Siemens, Siemens, boa empresa, e o meu pai, ele sempre falava pra mim assim, você tem que trabalhar em empresa. Você tem que trabalhar em empresa porque é salário bom, benefício, não vai ficar sofrendo que nem eu, que tenho que ficar no caminhão, que tem que trabalhar pros outros, ele falava assim, né? Então, botou na minha cabeça que eu tinha que trabalhar numa empresa, e tinha que ser numa multinacional, porque todas as empresas que meu pai falava, eu ia olhar uma multinacional, era de fora, né? Então, naquela época, Philips, BASF, naquela época não tinha Google, né? Lembra? As nossas referências eram diferentes, né, Baza? Era essas grandes empresas industriais que tinham fábrica, né? Que eram as grandes empresas. E aí eu mandei currículo, datilografei meu currículo, mandei para umas 20 empresas. E a Ericsson me chamou para fazer o estágio lá no Tietê. E era perto da minha casa, que eu morava na Vila Maria, e estudava ali no Tietê. Então era muito perto. E a Philips também me chamou. Olha que engraçado, a Philips me chamou também para fazer um estágio. Eu fui e fiz o teste de estágio na Philips, que era um estágio mais técnico, era para trabalhar na área de reparos de equipamento da Philips. E na Ericsson, lá o Rogério Yudi falou que era logística. Eu falei, o que é logística, né? E telecom, né? E naquela época muita gente estava falando sobre telecom, estava vindo as privatizações de telefonia celular. E eu não tive muita visão, assim, mas qual era o que você queria? Eu falei, cara, a Ericsson é perto da minha casa, vai dar para eu sair da Ericsson, vir andando, cruzar a ponte e fazer o curso à noite. Meu pai vinha me pegar à noite e a gente ia para Vila Guilherme, então ficava pertinho, era mais cômodo. E eu falei assim, esse negócio de telecom deve ser bom. E aí eu fui pra Ericsson, né? Eu achava que a Ericsson era uma empresa alemã. Eu falei, um dia eu vou pra Alemanha. Eu lembro entrando na Ericsson, um dia eu vou pra Alemanha. Aí no onboarding lá, né? O RH, aquele monte de estagiário entrando, eles falaram que a Ericsson era sueca. Eu falei, sueca, onde é que fica a Suécia? Eu nem sabia onde é que ficava a Suécia direito. Então foi assim, cara. Eu não tinha muita visão de onde eu ia, não. Que baita história, né? Você sabe, a gente já falou sobre isso. Eu também fiz o ensino técnico e tive a oportunidade de fazer o estágio na Telesp, né? Na época, a Telesp estatal. E eu me lembro também a mesma coisa, 4 horas, que ganhei meu primeiro vale refeição, cara, o ticket lá em papel ainda, cara, que delícia que era aquilo. Eu falei assim, cara, agora eu vou poder, cara, comer, vou ostentar, né? Vou na cantina da escola, cara, vou ostentar, vou comprar sorvete e tal, guardar para o final de semana. Mas algo que me chamou a atenção também foi que, terminando meu estágio na Telesp, eu tive uma ideia que na época eu falei, olha que ideia genial. Eu vou pegar 50 envelopes grandes da Telesp estatal, que uma pessoa que trabalhava lá, a secretária, me deu, para que eu possa mandar o meu currículo nesse envelope. Porque na minha cabeça era o seguinte, vai chegar um envelope da Telesp e os caras vão da empresa vai abrir. E tinha o meu currículo lá dizendo que eu trabalhei na Telesp. Naquela época isso me ajudou pra caramba, cara. Comprei assim, eu tinha hoje ia dar compliance, cara. Exatamente. Eu comprei uma impressora, eu tinha na verdade uma impressora LX300, para quem vai se lembrar aí, uma impressora matricial. Comprei papel couché, que é aquele papel mais grosso, bonitão. Imprimi meu currículo lá, falei, vai causar uma boa impressão. Só faltava o currículo lá ter conteúdo, ainda estava começando a carreira, mas quantas lembranças legais. E me conta uma coisa, Flávio, desde o início da sua carreira profissional, você construiu uma carreira passando por áreas muito diferentes. Você que buscava essas mudanças ou eram convites que surgiam? Não, eu fui gerando as mudanças, mas aí, como eu comecei muito cedo, eu entrei lá na Ericsson, 17, 18 anos, e veio aquela privatização das telecoms, né? A área de logística de telefonia celular tinha 12 pessoas, cara. Então, e nós éramos 4 estagiários, então eram 8 funcionários, né? O gerente. Não existia telefonia celular. Quando veio as privatizações, a gente mudou para a fábrica em São José dos Campos, que eu comecei a trabalhar aqui no Tietê. Fiquei 1 ano trabalhando aqui no Tietê. Mudamos para a fábrica de São José dos Campos, eu tive que transferir minha faculdade. Aí eu já comecei o primeiro ano da faculdade à noite, engenharia de produção na Unip, aqui na Bacelar, aqui em São Paulo. Transferi para São José. E aí, a gente foi para 300 pessoas na área de supply chain, virou área de supply chain, aí logística quebrou entre logística e order management, que cuidava dos pedidos junto às áreas de vendas. Aí começou a ter a produção, que era a fábrica de TDMA lá na fábrica, então a gente tinha produção também, porque antes era tudo importado. Então imagina, quando eu tinha 21 anos, mas eu já tinha ali 3 anos de carreira,
mas assim, que valiam por 10 anos, porque o que a gente fez em 3 anos na Ericsson, assim, em termos de implementação de coisa, de processo, implementamos SAP, travou tudo, não faturava, aí a gente colocou umas 20 pessoas para datilografar as notas fiscais, porque o SAP não ficou uns 3 meses, o grupo de implementação do SAP não conseguia implementar o SAP, cada coisa assim que eu lembro, cara, que foi como se eu tivesse 10 anos de carreira. Com 21 anos me mandaram para a Suécia a gente tinha chamava BFDs, eram uns gabinetes que a gente importava eles. E aí me mandaram para a Suécia, que era para ver como é que a gente desmembrava aquilo para a gente comprar os gabinetes locais, a parte mecânica e trazer só as placas. Eu tinha 21 anos e implementei esse projeto, cara. Peraí que agora eu vou ter que fazer um pause aqui. Tem 2 pontos que eu não quero deixar escapar. Primeiro, para todo mundo que está nos escutando, algo que eu sempre falo. Se você tiver oportunidade, faça estágio o mais cedo possível. Eu acredito que muitas vezes aqui, é claro que se você está fazendo um curso, você tem que se dedicar, você tem que aprender, não dá para você trabalhar e deixar a faculdade de lado, o ensino técnico, mas eu vejo o quanto que um estágio pode te colocar na frente para você ter uma visão do que é o mundo corporativo, as relações, você começar a ganhar horas de voo e lá na frente isso vai fazer diferença. E infelizmente eu vejo muita gente frustrada que estudou, pegou uma sequência de bons estudos, fez graduação, pós, às vezes até um mestrado, um doutorado, aí essa pessoa já chega depois dos 25, 26 anos para entrar no mercado pela primeira vez, e aí sofre muito para conseguir ter a primeira oportunidade. Então, acho que, claro, de novo, só ressaltando, tem que ter um equilíbrio entre o profissional e o estudo para que você não comprometa a sua formação, mas isso faz toda a diferença. Mas o ponto que eu não queria deixar passar aqui, cara, como é que foi chegar para os seus pais e falar assim, vou viajar para a Suécia pela empresa? Foi legal. Quando começou aquele boom de telecom, começou a vir um monte de sueco, de americano para cá e só um parênteses aqui nesse ponto, e eu não falava inglês muito bem, sabe? Eu nunca tinha tido curso de inglês, era meio arrastado, era meio difícil. Às vezes teve uma vez que eu ganhei uma bolsa e ficava estudando lá no Brás, numa escolinha, cara, ruim. Eu e minha irmã, a gente ganhou uma bolsa. Eu não lembro onde é que foi que a gente ganhou essa bolsa. Então era meio arrastado. E eu vi assim, cara, eu preciso falar inglês. Né, esses gringos aqui, eu tinha ali, tava com 19 anos. Eu fui efetivado, minhas primeiras férias, 30 dias, eu fui pro Alabama. Eu tinha aquelas feiras de intercâmbio, eu fui lá na feira e eu vi uma banquinha de um cara lá, Universidade de Tuscaloosa, no Alabama. E ninguém queria ir pra lá. Eu falei assim, é pra aqui que eu vou, que não vai ter brasileiro, eu vou ser forçado a falar inglês. Eu fiquei 1 mês lá, 5 semanas, e rachei de estudar inglês. Eu peguei o inglês a sério. Um pouquinho depois, precisava alguém para a Suécia para fazer essa mudança desses BFDs aí. E quem falava inglês? Né? A gente já tinha ali muita gente que estava sendo contratada, mas naquela época poucas pessoas falavam inglês. E eu fui por causa do inglês. Eu fui porque alguém, né? Eu lembro que o meu chefe lá, o seu Janiro, ou deve ter sido o Paulo Costa, que era da logística, o Flávio fala inglês. Então, vai lá, Flávio, né? Então ali foi um baita diferencial para eles me darem essa chance. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe... Aí minha mãe... Eu falei, mãe, eu acho que eu tenho que comprar um terno. Eu não tinha terno. Aí minha mãe, vamos lá na Lojas Colombo. Aí minha mãe foi lá, a gente comprou um terninho e eu peguei um sapato emprestado do meu pai. Eu não tinha sapato assim, né? Eu não tinha sapato social de terno. Aí eu lembro que tem até uma foto dessa no meu Instagram, o sapato é meio esquisito, assim, o pessoal brinca comigo, pô, esse sapato tá meio esquisito, não combina com terno, mano. E eu fui pra Suécia, cara, foi incrível. Cara, eu às vezes lembranças, penso assim, cara. Eu me lembro que quando eu mudei pra São Paulo, eu também precisava de um terno pra trabalhar. E aí eu também, meus primeiros ternos foram nas lojas Colombo, porque era aquela promoção, né, cara? Compre 3 ternos e ganhe o quarto. E aí aquela maravilha, né? Aquele terno marrom, aquele terno verde-limão, né, cara? Parecia o Didi Mocó, cara, ali com aqueles ternos. Eu me lembro de chegar pro vendedor e falar assim, cara, mas você não tem gravata de zíper? Pô, é só essas tem que fazer nó, cara. Aí, fácil de colocar. É fácil de colocar. Não, ó, vem cá, aqui tem, dá pra fazer tranquilo. E aí, Flávio, acelerando aqui a tua história. Pô, você passou um período na Suécia, na Índia, na Holanda. Como que foi a adaptação, diferenças culturais, desafios, aprendizados aí, a hora que você olha para trás hoje dessas passagens? Só completar a pergunta anterior que você falou, né? Assim, então,
as mudanças que eu fiz, eu queria fazer, né? Eu tava lá na área de logística, depois eu vi a oportunidade na produção, fui para produção, porque daí eu podia liderar pessoas. Depois eu quis ir para a área de compras, porque eu falava, eu preciso ter uma experiência comercial. Eu achava muito legal a área de vendas, a área que vendia. Eu falava assim, cara, tá aqui no supply chain, tá atrás, né? É mais fácil, pô. O difícil é os caras que estão lá vendendo, como é que eles fazem, como é que... Então eu tinha aquela curiosidade. E aí, quando eu estava aqui na Suécia, aí eu tive essa passagem de ir para a Suécia, tocar o projeto. Quando eu voltei, e aí a gente meio que terminou aquele boom, eu fiz alguns contatos na Suécia e tive a chance de ir para a Suécia e ficar 7 meses lá num short assignment, que até foi consequência desse projeto que eu toquei de uma semana, porque os caras gostaram tanto do projeto, o pessoal do Supply Chain Global, eles achavam... Tinha um cara que chamava Robert Staffas, ele era o VP global da Ericsson, ele achava inacreditável eu ter 20, 21 anos, ter tocado o projeto, e estudar à noite e trabalhar. Ele falou, cara, isso não existe na Suécia. Então ele ficou encantado comigo, ele disse, você não quer ficar um tempo na Suécia? Ele me deu esse short assignment. Aí depois que eu fiquei 6 meses lá, eu falei, cara, agora eu vou morar aqui. Quando eu me formei na faculdade, em 2004, eu levei 6 anos para formar na faculdade, Baza. Era engenharia à noite, né? Eram 6 anos de engenharia à noite, depois que caiu para 5, hoje tá mais moleza. Aí eu falei assim, agora eu quero ir para a Suécia. E eu comecei a procurar vaga, eu ficava olhando vaga na Suécia. E aí eu fui trabalhar na área de compras global, eu já trabalhava na área de compras aqui, e aí tinha um projeto para ajudar a estabelecer o supply chain local na Índia, porque eles estavam construindo uma fábrica na Índia, igual a fábrica que tinha no Brasil. Então eu tinha uma vantagem competitiva ali, né? O diretor me conhecia e ele precisava de alguém com a experiência que eu já tinha. Então, acabei indo para a Suécia. Mas aí, voltando para a sua pergunta, né? Então, assim, todas as mudanças que eu fiz depois foi buscando, né? Eu fiz meu MBA e acabei... Aí falei, depois do meu MBA eu quero para marketing, que daí eu ia me aproximar de vendas. Então, eu fui fazendo isso. E aí, de Itaúna para lidar lá com suecos, holandeses, indianos. Me conta um pouco desse impacto cultural. Essa questão da cultura. Primeiro que, assim, a cultura sueca me impactou desde muito cedo. Eu entrei na Ericsson com 17 para 18 anos. E fiquei 11 anos na Ericsson. E a cultura sueca é muito especial. As empresas suecas, acho que não é à toa que tem tanta empresa sueca no mundo, né, de sucesso, né? Para um país de 9 milhões de habitantes. A Suécia é um país minúsculo e que tem Scania, Volvo, SKF, Ericsson, Electrolux, um montão de grandes empresas. E eles têm uma cultura muito assim, de comunidade, né? Eles pelas dificuldades da Suécia, né, por ser um país que fica 9 meses no ano embaixo de neve, muito frio. Imagina que esses caras sofreram no começo do século, né, lá para 1900, 1910, 20. Era um país super pobre a Suécia. E eles foram desenvolvendo e com base em tecnologia é que eles transformaram a sociedade. Então, eu tenho uma formação assim, de base muito forte da cultura sueca, uma cultura humana, uma cultura do colegiado, uma cultura de você pensar o coletivo, né? Uma cultura de você ajudar, né? É impressionante como a comunidade na Suécia se ajuda muito. Então, eu me adaptei muito lá, apesar de ser um povo mais frio, mais fechado. Para você ir na casa de um amigo seu, tem que ser com hora marcada, você tem que agendar com 1 semana de antecedência, bem diferente da gente, né? A gente é mais espontâneo. Mas eu me identifiquei muito com essa cultura de início. Quando eu fui para a Índia, eu fui na Índia substituir um cara que era um sueco que não estava conseguindo tocar o projeto na Índia, porque ele ia para a Índia e não conseguia trabalhar com os indianos. E como que são os indianos? É que nem a gente, não planeja, faz tudo de última hora, é uma bagunça danada, é um país, né, de terceiro mundo, emerging. Cara, na época que eu tava lá, 20 anos atrás, não tinha saneamento, era até mais atrasado que o Brasil, né? E eu fui pra lá e, assim, sabe, me engatei lá com os indianos, ficamos amigos, a gente contava piada. Eu era mais flexível, eu me adaptei, né? A comida, esse sueco passava mal. Aí ele falava, ele ia e não conseguia trabalhar porque ele ficava 2 dias no hotel passando mal. Eu ia lá, comia, de vez em quando dava lá um probleminha, mas não era muito, sabe? A gente se adapta mais fácil.
E depois a Holanda foi era até mais fácil que a Suécia, porque o holandês ele é um pouco mais latino. Eu brinco que o holandês é o mais latino do norte da Europa, ali dos países anglo-saxões, né? Ele é o mais despojado, ele tá meio que ali na divisa com a França, né? E eles gostam de brasileiro, gostam de futebol. O holandês fala palavrão pra caramba, eles são muito diretos, eles são muito brutos, né? E eles são muito abertos, porque é um país que faz comércio com o mundo há muitos anos, então eles têm essa abertura na sociedade deles. E é um país muito organizado, as ruas são, né, todas planejadas, parece uma casinha de boneca. Eu morava em Eindhoven, num bairro, que eu lembro que a minha ex-esposa falava, pô, isso aqui parece uma casinha de boneca, parece um cenário né, um cenário, assim, de filme, né? Então, acho que e vou te falar a verdade, mas para mim, vindo de Itaúna, né, que não tinha muita coisa, simples, né, a gente vivia na roça, a gente andava descalço, a gente brincava na rua, meu pai, uma pessoa simples, então pra mim, brinco assim, eu me adapto em qualquer lugar, sabe? Se você me chamar pra gente tomar cerveja, eu lembro que quando eu tava na Philips, a gente deu um pau danado na Philips, que a gente ganhou 9 estádios da Copa do Mundo, né, a iluminação da Copa do Mundo, e teve uma hora que os estádios estavam todos atrasados, e aí o estádio da Fonte Nova, o Castelão, o de Natal e o de Cuiabá, os 4 a gente ia ter que comissionar em 4 semanas. A gente tinha uma equipe de instalação com 4 pessoas. Aí, falei, não vamos ter gente. Eu reuni todo mundo assim na sala e falei assim, ó, tá fácil, porque a gente tem 4 pessoas da equipe de instalação, então eles todos são experientes. Então nós vamos fazer 4 equipes com 1 experiente e 3 voluntários. Eu botei o nome dos 4 e botei o meu nome embaixo do primeiro, Flávio. Quando todo mundo olhou e falou assim, pô, o diretor vai montar a luminária no campo, em 5 minutos a gente tava com as 4 equipes formadas. E eu fui pro Castelão, cheguei lá, o cara nem sabia que eu era o diretor de vendas, eu era da equipe de instalação. E aí a gente instalou, aí ele levou a gente para comer buchada de bode num restaurante do lado, onde todos os peões da obra comiam. E eu lá, com todo mundo, comendo e achando engraçado, cara. Eu me adapto ali, me adapto numa reunião com um CEO de uma grande empresa, numa negociação, o que for, né? Então, acho que essa flexibilidade é que faz a diferença. O Flávio, tá muito claro para mim que, poxa, a tua criação, a tua forma de enxergar o mundo te ajudou muito nessas adaptações. Agora eu quero falar sobre as viradas de chave para você chegar numa posição de CEO, porque é aquela história, muitas vezes o que nos fez chegar até aqui não é o mesmo que vai te levar para o próximo patamar. Qual que foram os momentos mais difíceis que trouxeram mais aprendizado? A grande virada de chave do Flávio de Itaúna, caipira, né, super humilde e batalhador assim, ela aconteceu no meu MBA. Quando eu estava na Suécia, eu consegui fazer um MBA na Stockholm School of Economics. Entrei numa sala com 36 pessoas de 14 países, né, desde uma pessoa que trabalhava com banking em Londres, em grandes bancos de investimento, até um CEO de uma empresa de energia da Estônia, né? E eu vi que eu era bom ali. Eu conseguia fazer os projetos, eu conseguia estar no mesmo nível deles. Ali eu falei assim, opa, peraí, eu acho que eu posso mais. Ali foi uma virada de chave no sentido de falar assim, opa, peraí, se eu ajustar um pouquinho algumas coisas aqui, começar a me posicionar com mais confiança, né, como realmente um grande líder nas empresas. E aí eu tive a oportunidade de fazer a transição da Ericsson para a Philips, e eu lembro que eu tinha um mentor no MBA, que era o Klaas Dalbeck. Esse cara era chairman do board da Investor, né, que era uma empresa da família Wallenberg, que era dona da Ericsson. Não era dona, mas tinha a maioria das ações da Ericsson, da Electrolux, da Scania. Ele era chairman do board da Scania, do Goldman Sachs, nos Estados Unidos. Ele era meu mentor durante o programa do MBA. E quando eu falei para ele, olha, eu recebi uma proposta da Philips. Ele falou assim, olha, eu estou contratando uma pessoa para a Stora Enso, que é o Ilkka Järvinen, e ele é o CEO de Healthcare da Philips. Ele está saindo da Philips para vir para a Stora Enso. Era uma fábrica de papel da Finlândia, que o Klaas Dalbeck era chairman do board também. E o Ilkka me ligou, né, falando, ô Flávio, pô, você deve ser um cara importante, porque o meu chefe mandou eu te ligar. E disse que você está indo para a Philips, né? Ele me falou uma frase que me marcou, que ele falou o seguinte... Me conta um pouco da sua história, eu contei. Eu disse, olha, é o seguinte, agora você entrando lá na Philips,
Você não é mais aquele passarinho que saiu do ninho e que todo mundo te acolhe, todo mundo te ensinou quando você chegou na Ericsson, né? Os grandes executivos da Ericsson te acolhiam, te ensinavam, foram te dando o caminho. Agora não, você vai chegar lá na Philips, os caras vão querer te derrubar. Os executivos que estão lá vão olhar para você e falar assim, por que trouxeram esse cara de fora? Por que esse cara é melhor que eu? Então, você não vai ter tempo. Você vai chegar e você tem que sair jogando e, pior ainda, você tem que falar para eles o que tem que ser feito. Porque eles te contrataram para isso. Eles não te contrataram para te ensinar. Cara, quando ele me falou isso, eu fiquei com um pouco de medo. Primeiro me deu um medo. Mas eu falei assim, cara, eu tô preparado. Olha o que eu fiz. Olha de onde que eu vim. Eu tô aqui na Suécia. Eu fui contratado para Philips para uma posição. Era um programa de Emerging Talents globais. Então eu fui selecionado, passei por um processo de seleção que foi, cara, muito rigoroso, assim, de fazer um dia de teste numa empresa específica lá de recursos humanos, várias entrevistas com vários CEOs da Philips e me contrataram. Ali foi a virada de chave, ali eu vi que, né, opa, peraí, deixa eu começar a observar agora como é que se comportam os grandes executivos. E a Philips foi uma escola, porque eu fui trabalhar no headquarters da Philips, né? Já tendo contato com CEOs, eu já não era mais, eu era da área, eu entrei na área de compras de commodities global, mas depois eu fui para o marketing. E eu tinha contato com o CEO. Eles me colocaram numa posição de secretário do presidente da divisão de luminárias. Então, quando ele tinha reunião de leadership todo mês com a equipe dele, eu era o secretário da reunião. Então você participava de todas as reuniões, tomava nota, pauta... Eu fiquei 2 anos sentado do lado do CEO global de um negócio, na época, de 600 milhões de euros. E depois eu ia para a sala dele repassar. E eu era... Cara, eu sempre tive essa coisa que vem do meu pai também. Porque meu pai falava uma coisa para mim também assim... Ó, você não é melhor nem pior que ninguém. E tudo que você quiser é só treinar. Meu pai falava assim. Tudo que você quiser fazer na vida é só treinar. É treino. Eu falava pra ele, pô, mas pai, aquele cara é muito bom naquilo. Cara, porque é treino. Ele treina, ele não é melhor que você. Aí eu ficava na cabeça. E eu virava pro Rido Fredericks e falava, Rido, eu tô achando que isso aqui tá indo mal. Eu tô achando que a gente deveria investir mais em LED. Olha o budget de R&D, a gente tá investindo um pouco em LED. LED é o futuro. E ele olhava para mim assim, você tem razão. O que você faria? Cara, durante 2 anos ele me deu tanta liberdade que eu tenho a nítida sensação que eu influenciei no que aconteceu na unidade de negócio de luminárias da Philips. E aí você se estabelece na alta liderança. Tô gostando aí dessas porradas porque eu acredito que o mundo fala muito dos louros, né? E não sabe aqui do que é o dia a dia para você crescer. E para chegar na posição de CEO, qual que foi uma porrada que você tomou aí que te abriu os olhos? Pois é, aí base, eu né, nessa trajetória que estava indo super bem na Philips, eu mudei para o marketing, a gente desenvolveu as primeiras luminárias de LED comerciais do mundo. Olha, eu na vanguarda de uma indústria, né? Coisa que para mim era assim, inacreditável. Depois de 3 anos, a gente desenvolveu 16 famílias de LED, a gente já estava vendendo LED estava com uma penetração incrível nas lâmpadas tradicionais, o mercado em crescimento. E eles falaram, aí o diretor de Emerging Markets falou assim, olha, Flávio, agora você vai para a sua última rotação do programa, você tem que ir para uma área comercial. Tem uma opção de você ir para Espanha e tem uma opção de voltar para o Brasil. E é o seguinte, a gente no Brasil, o Brasil está há 8 anos sem gerar lucro para a Philips. O Brasil é o 5º maior mercado nosso, porque a parte de lâmpadas, ela era muito grande na parte de consumo, na parte de distribuição elétrica, na parte de luminárias, que era projeto, a gente quase não tinha participação, né? Representava 8% do faturamento da América Latina só. E na Europa, essa parte de projetos de LED já estava chegando próximo de 40%, 45%. Hoje, deve representar uns 80%, porque né, teve um phase-in, phase-out de tecnologias. E eu falei para ele assim, eu virei para minha ex-esposa, Samantha, e falei assim, olha, pô, já vamos voltar ao Brasil? Nós estamos há 8 anos fora, tá na hora da gente ter filho, a gente estava querendo ter filho, vai ser legal ter filho próximo da família, e lá tem uma bucha danada. Pô, você tá 8 anos sem fazer lucro, imagina se eu vou para lá e a gente faz lucro. Pior que isso não pode estar, eu não tenho nada a perder. Isso é uma dica que eu falo para todo mundo aqui, que eu falo nas minhas mentorias, né? Esteja onde tem problema cabeludo. Se você quer crescer na sua carreira, você tem que ir atrás de onde tem problema cabeludo, onde tem bucha. É aí que você tem que estar, é no meio da bagunça, é onde nada está funcionando, é onde você tem que ir. Porque é ali que vai ter oportunidade de você fazer algo diferente, impactar, crescer, se destacar. E eu vim para o Brasil e, Baza, em 3 anos,
eu assumi a unidade de negócio de Professional Luminaires, que era deficitária. A gente vendia 25 milhões de reais no Brasil. Era a época de pré-Copa do Mundo, né? Investimento em infraestrutura no Brasil bombando. Em um ano de 2011 até 2012 até final de 2013, foram 2 anos, a gente levou o negócio no Brasil a 78 milhões de reais. No meio do caminho eu assumi a América Latina, porque o líder da América Latina foi contratado pela GE, ele saiu da empresa. Eu acumulei Brasil e América Latina. A América Latina faturava 30 milhões de euros. No final de 2015, quando eu saí de lá, a gente faturava 104 milhões de euros. A gente montou uma fábrica de luminárias em Varginha, eu criei uma estrutura de P&D, a gente desenvolvia luminária de LED aqui. A gente penetrou em todos os segmentos, supermercado, varejo, office, arquitetura, os estádios da Copa, a gente ganhou 9 dos 12 estádios da Copa, iluminação pública, primeira rua iluminada por LEDs no Brasil foi a Faria Lima, nós que vendemos. Ganhamos Porto Maravilha no Rio de Janeiro, cara, ganhamos muito projeto. E aí você estava bombando, entregando o resultado. Eu era o cara, ia virar o CEO da Philips Brasil, que era a minha meta. Um dia, o presidente da Philips me chama aqui no Itaim, ele morava ali num loft maravilhoso, ele era francês. Nessa de vir para cá, eles trocaram todo o leadership da Philips e trouxeram um francês que tinha 20 anos de experiência na Philips para ser o CEO do Brasil. Era o Laurent Debrey. E nós fizemos o turnaround, com 1 ano e meio a gente fez o turnaround da Philips Brasil, melhoramos a parte de... E aí tinha o Renato Carvalho, o Renato é um grande amigo, ele era o cara de supply, ele veio de um programa de trainee da Philips, e ele cuidava da parte de distribuição e supply, ele arrumou o supply de distribuição de lâmpada, reduzimos o custo pela metade, começamos a ter lucro. E o Lohan me chamou na casa deles domingo de manhã para tomar um café da manhã, eu falei... Domingo de manhã? Domingo de manhã. Eu achei engraçado, eu falei, caramba, Lohan, né? Beleza, a gente era amigo, né? Eu nunca tinha... Nem ia do jantar com ele, assim. Ele nunca tinha me chamado pra jantar num restaurante. Me chamou pra tomar café. Aí cheguei lá, ele começou a contar que ele tinha ido jogar golfe no sábado. Eu, beleza. Aí chegou uma hora, ele virou e falou assim, Flávio, eu te chamei aqui por uma coisa. Na segunda-feira eu vou anunciar o novo CEO da Philips Brasil. E não vai ser você. Aí eu olhei assim e falei, pô... A gente nunca tinha conversado também abertamente sobre isso, que foi uma falha minha. Né? Porque eu nunca tinha falado para ele que eu queria ser o CEO Brasil. Ele sabia, tanto é que ele veio me dar satisfação, né, digamos assim. E aí eu falei assim, como assim, Lohan? Mas não, porque a gente vai fazer um spin-off da Philips, então todos os expatriados do mundo estão voltando para a sua origem, para reduzir custo, a gente vai fazer uma grande redução de custo na Philips. Depois a Philips fez o spin-off do business, virou a Signify. E eu preciso voltar, preciso apontar um CEO Brasil. E você tinha tudo para ser o CEO Brasil. Eu queria te falar que o que você fez aqui é inacreditável. A sua unidade de negócio é a que mais cresceu, que mais melhorou a rentabilidade. O seu time é incrível. O mercado te reconhece. Mas você, Flávio, no meio desse caminho, você brigou com todo mundo que era parceiro aqui. Você quebrou o pau com o René, que é o CFO. Você quebrava o pau com o Renato, que era de supply chain. Você quebrou o pau com o marketing. Você brigou com todo mundo. Porque eu era um trator, eu fazia tudo acontecer e fazia tudo trabalhar. Dentro do meu time, para quem trabalhava comigo, eu sempre fui um líder inspirador, né, tranquilo. Agora, porta para fora, que custo? Mas os pares do lado, eu brigava, porque eu achava que tinha que ser na porrada. Porque eu achava que eles tinham que dar prioridade para minha divisão, que eles tinham que me ajudar. E aí, ali eu tive um aprendizado da minha carreira, que é o seguinte: olha como eu fui estúpido. Como que você vai brigar com seus pares se você virar o CEO, os seus pares vão ser os seus suportes, o seu time. É o seu suporte, o seu time. Então, assim, cuidado para quem tá aí na empresa e tem aquela coisa de ficar brigando com todo mundo para fazer acontecer. Essas pessoas, quando você subir, vão ser as pessoas que vão olhar para você e falar assim, pô, eu quero trabalhar para esse cara. Então ali foi uma queda. O risco de ou esse time pedir demissão ou te boicotar, o que é pior. O Lohan falou isso, se eu te colocar como CEO, ou você vai ter que demitir metade dos seus pares, porque eu acho que uma metade ali te admira e reconhece, e você vai recuperar eles de volta, a metade vai pedir para ir embora, ou você vai ter que demitir eles. Cara, aquilo para mim foi assim, eu voltei andando. Que porrada, hein? Eu voltei andando, eu desci o elevador. Eu acho que eu tava fora de mim, assim, sabe? Quando você tá meio lerdo. E eu vim andando, eu lembro que eu vim andando, eu morava em Santo Amaro, cara. Chegou a hora, assim, eu tava na travessa aquela do Shopping Morumbi. Eu já tinha andado pra caramba. E eu falei, por que eu tô andando? Eu falei, caramba, porque a minha esposa tinha me deixado na casa dele, que era como era domingo. Ela me deixou de carro. Eu falei, caramba, meu.
aquilo foi um aprendizado e um tombo muito forte, assim, mas que serviu muito pro que veio depois. Né? Que ali... E hoje, a hora que você enxerga aqui, pensando na posição do CEO, ter sentado na cadeira, quais são os principais pilares para ser um bom líder hoje, na sua opinião? Muito legal, porque daí você tá me colocando também numa cadeira aqui, que é a cadeira que eu tenho treinado nos últimos 3 anos, que é de mentor, né? Eu trago, né, dentro da minha experiência, da minha vida, acho que existem 2 pilares, né, para a gente no nosso mundo profissional, assim, e eu tô começando a pensar que a gente tem um terceiro, por causa da mudança do mundo que a gente tá tendo agora. O mundo tá ficando muito difícil de viver, né, Vaza? Mundo VUCA, mundo bunny, mundo volátil, né, diversidade, que é assim, a gente constrói ao longo da vida o capital técnico, né? São 2 potinhos, o potinho do capital técnico e do outro lado o potinho do capital político que eu falo. Esse lado do capital político é o lado do relacionamento, é o lado de como que você constrói as relações, né, dentro da empresa. Às vezes o político parece mal, assim, negativo, né? Mas eu falo, é o político, mas é o político do lado social, né? É de relação. A gente constrói muito rapidamente, a maioria das pessoas constrói muito rapidamente o lado técnico. A gente é bom, todo ser humano é inteligente, quer fazer o melhor de si, a maioria das pessoas, então você vai e aprende, você começa a fazer muito bem aquilo que você faz, né? Então é mais fácil o lado técnico. Esse lado do capital político é onde a gente se perde. E tem um ponto fundamental para você virar um grande líder, que é uma chavinha que muitas pessoas não conseguem fazer, que eu falo que é destruir seu ego. Tudo parte no momento em que você entende, e para mim, quando eu destruí meu ego, foi quando eu saí daquela e eu já estava numa posição de diretor de unidade de negócio, já era dono de P&L, já liderava pessoas desde os meus 24 anos de idade. E eu acho que assim, no começo, quando eu comecei a liderar, e eu não tinha muita... Eu tinha só a base da minha mãe e do meu pai. Minha mãe falava assim, seja humilde e pede mais serviço. O meu pai falava assim, você não é melhor que ninguém, nem pior que ninguém, e você pode tudo que você quiser se você treinar. Então esses eram meus princípios. Quando eu fiz meu MBA, virei um grande executivo, sentei na cadeira do CEO de Luminárias e voltei pro Brasil, eu achei que eu era o cara. Aí eu perdi o pilar da humildade, meu ego inflou. E beleza, eu arrebentei, a gente gerou resultados pra caramba, mas o meu ego tava ali e fez com que eu... né, me perdesse. Então eu falei assim, eu tenho que voltar à origem como a minha mãe me ensinou, ser humilde. A gente tem que servir as outras pessoas, a gente tem que olhar mais para o outro do que para a gente. Quando você vai para uma posição de liderança, você tem que olhar mais para os outros do que para você. Você tem que olhar para o coletivo. Então eu costumo dizer assim, você quer ser um CEO, você quer virar um alto executivo para ter poder, para ter status, para os outros te respeitarem, para você dar ordem, porque você vai chegar e mandar e tudo e todo mundo vai fazer o que você quer? Você está perdido. Você está perdido, você vai na escadinha da liderança, na escalada corporativa, vai ser aquele momento em que você vai ter que fazer um movimento e sua mão vai escorregar e você vai cair lá para baixo da montanha. Se você não tiver com uma corda, você vai morrer, né? A minha corda foi o Lohan. O Lohan me deu essa corda, porque ele me empurrou na montanha, né? Quando eu estava quase virando, ele me empurrou, mas ele falou assim, eu vou te dar uma corda. E aí, na hora que eu tava pendurando, eu falei assim, caramba, olha o que eu tenho que mudar. Então, Baza, para mim, o maior pilar para você se tornar um grande líder, para você ir para posições de liderança, ser um alto executivo, é você fazer esse exercício em algum momento conseguir destruir seu ego. E Flávio, me conta agora mais, como surgiu essa ideia também de você compartilhar a tua experiência, conteúdo nas redes sociais, a ideia da mentoria? Isso foi muito louco, cara. Eu acho que todo mundo, durante ali a pandemia, fez coisas que se talvez a gente não tivesse uma pandemia, a gente não tinha feito. Eu vinha, desde 2018, num conflito interno muito grande quando eu estava na Thermo Fisher, né? Porque depois que o Lohan me empurrou na montanha e eu fiquei pendurado na corda, eu falei assim, não dá agora para eu ficar mais na Philips. Eu preciso me reinventar. O Renato Carvalho virou CEO, né? E eu lembro que eu tive uma conversa com ele, eu falei para ele, e aí, cara, quais são os seus planos? Ele falou para mim, Flávio, meus planos, eu quero agora ficar 10 anos como CEO da Philips. Porque eu não tenho vontade de ir para fora, né? Ele não é um cara que teve carreira internacional, ele não queria ir para fora. O engraçado foi depois de um ano, ele brigou com o líder da América Latina e ele saiu e foi para Healthcare, foi para Philips Healthcare. Então, eu falei, se eu tivesse ficado um ano lá, talvez tido a segunda chance.
Mas aí eu consegui a vaga na Thermo Fisher, foi muito legal, fiquei 5 anos lá, ajudei a Thermo Fisher a montar a estrutura corporativa na América Latina. Foi uma experiência diferente, porque eu peguei um business que eu tive que fazer um downsize, era um business que eu tive que fazer cost reduction ao longo de 5 anos, porque era uma unidade de negócio que a Thermo Fisher estava como que fala? Divestindo, né? Desinvestindo. Então eu tive 2 experiências de crescimento, né? Telecom e LED, e depois eu tive que fazer esse turnaround e uma estruturação corporativa, que a gente montou a estrutura corporativa da Thermo Fisher aqui, que não existia. Ela tinha feito várias aquisições ao longo do ano e nunca tinha integrado essas aquisições. Então eu estava num período de assim, reflexão muito grande, que eu já estava lá há 5 anos, só cortando custos, só fazendo de investimento. Eu falei, cara, isso aqui não é o que eu quero. Não é aqui que é o meu lugar de potência. Eu sabia que o meu lugar de potência era em businesses onde eu podia gerar crescimento, gerar transformação. E eu lembro que eu comecei a focar muito no meu network, comecei a sair um pouco, né, a cabeça só da Thermo Fisher. Eu fui para os Estados Unidos, fiz o curso da Singularity para ver coisa nova, foi incrível, né, porque ali a gente vê as 18 tecnologias exponenciais. Eu lembro que eu fui para o Vale do Silício, eu visitei Stanford, fui visitar a aceleradora de startup. Eu estava acompanhando muito esse mercado de startup, né, que estava começando a ficar muito pungente no Brasil, mais profissional, os grupos de investimento anjo. No final de 2019 eu entrei na Anjos do Brasil, comecei a ver pitch de startup, né? Hoje eu tenho um portfólio de 14 startups investidas que eu construí ao longo desses últimos anos. Gostei muito de entrar nesse mundo de venture capital. E comecei a refletir, o que eu vou fazer? E no final de 2019, eu falando com o meu chefe na Thermo Fisher, a gente começou a reorganizar a minha divisão para eu poder sair em 2020. Eu falei assim, em junho de 2020 eu quero sair. E assim, eu realmente queria sair e eu não queria ir para uma outra empresa do mundo corporativo. Eu queria fazer coisas diferentes. Queria trabalhar com startup, queria tentar fazer alguma consultoria. Eu lembro que eu tinha um amigo lá do Lead, que ele tinha um projeto de M&A que começaria em maio de 2020. Que era um B2B, como eu tenho experiência em B2B, ele falou assim, você vai me ajudar nesse projeto. Então eu já tinha meio que um projeto engatilhado. Totalmente diferente, né? Fevereiro de 2020, meu chefe me chama na sala, no RH, e me manda embora, cara, me demite. Foi assim, um choque pra mim, assim, porque, cara... Pô, peraí, eu que queria sair, vocês estão me demitindo, era para ser em junho, mas como veio a pandemia, eles começaram a... Aceleraram. Eles viram que a pandemia ia durar por muito mais tempo. Cara, eu saí, né, com um baita programa lá, tinha stock options, deu tudo certinho, meus stock options venciam depois de 5 anos, completei 5 anos certinho lá. Eu falei, beleza. Aí veio a pandemia e fiquei em casa. E comecei a ver pitch de startup, me inserindo nesse mundo, quando... Analisando as startups, eu descobri esse mundo do marketing digital. Essa coisa de máquina de vendas, funil digital de vendas. Como é que essas startups fazem isso? Tudo em cima do digital. Eu comecei a estudar marketing digital. Eu falei, tá bom, vou abrir um Instagram. Cara, eu achava que Facebook, essas coisas, era perder tempo. Sabe? Olha que loucura. Eu não tinha nem Facebook, nada. Entrei no Instagram e comecei a convidar amigos meus pra gente falar... Vamos falar da nossa carreira? Vamos contar nossa história? E comecei a chamar o pessoal da Philips, o pessoal da Ericsson, o pessoal, né, de fora. E a gente ficava lá falando da nossa escalada. Como é que foi sua escalada? E contando dos tombos. E os amigos começaram a assistir, né? E aí começou a surgir aquela coisa, comecei a ganhar seguidor. As pessoas começavam a perguntar, o que você faz? Você faz mentoria? Ele tava na moda esse negócio de mentoria, todo mundo fazendo mentoria. E 2 meninos lá de Minas, um sobrinho de uma prima minha, vamos fazer um lançamento seu. Cara, assim, um lançamento sem ter produto, sem ter nada. Era uma mentoria que eu ia ficar com as pessoas durante 7 encontros. Era um encontro por mês, eram 7 meses. E aí, 14 malucos compraram lá. Eu vendia R$1.000 a mentoria. E aí, fiquei com esses 14 pessoas durante 7 meses. E ali começou... E eu me apaixonei por aquilo. Eu descobri que quando eu estava fora do mundo corporativo, o que eu mais sentia falta era de ter o time. Era de ter alguém entrando na minha sala com uma dúvida. Era de ter problema. Era de eu ter que ir numa reunião. Quando a gente é empreendedor, quando a gente está empreendendo, a gente é muito sozinho, né, Bas? A gente está sentado ali. Você comenta aí, né, que eu trabalhei na Leroy. Na verdade, foi um projeto de consultoria com a Leroy, né? Então, no final de 2020, um amigo meu que tem uma empresa de consultoria me chamou. A Leroy estava num baita projeto legal de plataforma B2B, né? E eu fiquei 6 meses lá trabalhando com o Jaime, um abração pro pessoal da Leroy, foi muito legal a experiência junto com o pessoal da IBM. Tava fazendo consultoria e tal. Mas aí eu resolvi investir e eu comecei a estudar marketing digital, como é que funcionava, como é que são os produtos digitais. Comecei a estudar como é que seria uma mentoria, né? E criei a escalada corporativa, que hoje
tem uma metodologia, a gente está na 6ª turma, é a base, a escalada, a transformação. A gente fala sobre, né, a base é conhecimento, autoconhecimento, seu conhecimento individual, o que você quer, os seus princípios, seus valores, o mindset do executivo, tudo aquilo que eu exercia intuitivamente quando eu era no começo da minha carreira. A escalada vem como você gera valor, que é aquilo que eu falo, como que você acha problema cabeludo e você vai atrás deles. Você não precisa ninguém vir te trazer um projeto, vir te dar uma promoção. Você tem que cavar as suas oportunidades. E cavar a oportunidade é resolvendo dor, resolvendo problema cabeludo, gerando valor na empresa o tempo todo. É o ciclo virtuoso que eu falo. E o último, a transformação, são as minhas ferramentas de liderança. Ali eu entrego como que você destrói seu ego. Como é que a minha, eu chamo de liderança 360 graus. Então tem um monte de coisa, né? Legal. Que quem quiser depois ver um pouquinho mais, tem um monte de conteúdo meu no Instagram, no YouTube. E vamos deixar todos os teus contatos aí pra turma saber mais. Agora, pra gente fechar esse bloco, me conta um pouco do lado difícil de se expor nas redes. Pô, Baza, lembra que eu te liguei, né? Eu te mandei uma mensagem, Baza, eu preciso conversar com você. Eu tava, né, a todo vapor, empreendendo. Eu comecei a fazer até uma construção lá em Caraguatatuba. Nós estamos construindo 2 prédios em Caraguá. E eu que fiz toda a incorporação, o projeto, achei a construtora. Né, consultoria na Leroy. Ali construindo a escalada, tinha contratado uma agência de marketing, criei uma marca, registrei a marca. E aí veio a Corning em maio de 2021. Olha que loucura, o Renato Carvalho, que pegou a posição de CEO na Philips, recebeu a ligação de um headhunter e me indicou. O cara que me tirou, olha como eu brinco que Deus é fanfarrão, Baza. Eu não sei o quanto de espiritualidade, né, qual que é a sua religião, mas eu acredito muito em espiritualidade. Deus colocou na mão do Renato, Deus fez o Renato tirar a posição de mim, ele ganhou na corrida da escalada de mim. O cara incrível, somos amigos demais. E depois ele me deu a chance de virar CEO. Eu entro na Corning e falo, o que eu faço agora? Eu tenho a minha empresa de investimentos, eu tenho a escalada corporativa, estou exposto nas redes. E aí eu falei para a Corning abertamente, né? A pessoa que me contratou, um líder maravilhoso, o Claude Charraminian, foi meu primeiro líder lá. Ele falou assim, pô, que legal, a gente tá querendo mesmo trazer gente assim mais moderna, porque a Corning é uma empresa de 170 anos, muito conservadora, em geral, os líderes na Corning têm mais idade, já estão na Corning há 30, 25 anos, 25, 30 anos. Ele achou legal e eu fiz um non-disclose lá no contrato, né, tudo que eu fazia, que eu queria continuar, que eu iria continuar com meus programas sem atrapalhar a Corning, né, que eu iria tentar. Mas começou a dar uns probleminhas, assim, né? Porque as pessoas lá na Corning, às vezes, assistem um vídeo meu, né? Às vezes, já aconteceu das pessoas, né? Funcionário fazer uma denúncia dizendo que um vídeo que eu fiz eu estava me referindo a uma situação da Corning. Olha que louco. E aí foi quando eu te liguei, né? Aí eu tive uma conversa lá com o Compliance, com o Corporate Communication. Eles não sabiam lidar com isso. Porque eles não tinham nenhum executivo no mundo que tinha Instagram. Tem jurisprudência para isso. A Corning não tem Instagram. A única coisa que a Corning tinha era LinkedIn. A Corning não tem YouTube, não tinha Instagram, não tinha nada. Aí a mulher do Corporate Communication falou assim, nossa, você vai ser nosso case, vamos aprender com você. Então a Corning foi muito maravilhosa nesse sentido. E eu comecei a entender como é que eu me comportava. Sabe, a grande virada de chave foi quando eu falei assim, quando eu tô falando num vídeo pro YouTube, eu fazendo uma live, tem gente da Corning me assistindo. A Corning faz parte da minha audiência. Então eu tenho que ter essa consciência de tudo que eu tô falando ali tem que valer para quem está me assistindo na Corning e quem não me assiste na Corning. Adorei o que você está falando aqui, porque esse é um ponto que eu falo, não adianta você querer ser 2 pessoas. Ah, não, então tem o Flávio que está ali no digital, o Flávio da Corning. Não, você é uma pessoa só. Além de tudo, vai dar muito menos trabalho se você for uma pessoa só, porque imagina, gerenciar 2, 3 personas, pô, você vai ficar maluco. E no final do dia, eu acho que o mundo está cada vez mais interconectado, então as oportunidades que surgem, o desenvolvimento, pô, mas tô adorando esse papo aqui. E Flávio, a gente chegou agora no momento headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Mas eu sempre pergunto assim, me fala quem é você. Aí 99% dos funcionários começam a falar assim, eu nasci em Itaúna, e aí depois eu fui fazer faculdade de engenharia, quando eu saí da faculdade comecei a trabalhar na empresa tal, aí eu falo, peraí. Você já nasceu com 20 anos de idade, né? Você nasceu já em Itaúna com 20 anos de idade?
E aí, como eles não sabem como falar quem eles são, é incrível isso, né? As pessoas não sabem quem elas são. Eu costumo brincar que o desafio é como é que você fala quem você é sem dizer o que você faz. Aí eu simplesmente pergunto assim, quem era seu pai? Quem era sua mãe? O que seu pai fazia? Aí é legal porque daí as pessoas destravam. Começam a falar, não, meu pai era caminhoneiro, fazia isso. E aí, durante a conversa, eu vou fazendo perguntas, e aí eu pergunto assim, qual o maior valor ou aprendizado você traz do seu pai? Qual o maior valor ou aprendizado você traz da sua mãe? E, base, eu gasto nas minhas entrevistas, as minhas entrevistas são normalmente 1h30, tá? No nível que eu tô hoje, é 1h30 no mínimo. Comigo, eu respeito essas pessoas que falam que fazem entrevista de 30, 40 minutos, mas, cara... Uma pessoa que vai ser um diretor de marketing da Corning, que vai ser um diretor de vendas da Corning, se as pessoas reportam para mim, é 1h30. Eu gasto meia hora, 40 minutos nessa primeira fase da entrevista. De tão importante que eu acho que é. A gente aprende muito das pessoas, você conecta com as pessoas ou não. Então ali facilita muito. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Não dá certo trabalhar comigo quem é dois tipos de atitudes. O que popularmente eu lembro lá na Ericsson, quando a gente trabalhava na produção, né? O pessoal ia pro refeitório e falava assim, nossa, mas essa pessoa é bracinho curto, hein? Cara, bracinho curto não funciona comigo. Cara, se você tem que ir até o final da mesa ali, mas você vê que o seu celular caiu ali, Baza, levanta e pega o celular fora da mesa. Se você viu o celular caindo e tá fora da sua área de jurisdição e ninguém viu que caiu, vai lá e pega. Né? Então não seja bracinho curto. E a segunda atitude que para mim também é assim, me irrita, que é você se portar como vítima. As pessoas que se portam como vítima da vida, da situação. Preguiçoso e vitimista não dá certo. Não dá certo comigo. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Quando elas são bracinho curto e vitimista. Não, tem uma característica minha que é assim, eu gosto muito de construir junto, eu gosto muito de dar espaço para todo mundo, eu gosto muito que a gente tenha... Nosso pilar de recursos humanos lá na Corning que eu trouxe se chama O Objetivo é Ser Feliz, pra você ter uma ideia. Porque eu falo, todo mundo tem que ser feliz no trabalho, todo mundo tem que estar prazer, tem que acordar, tem que entrar no carro e falar, pô, que legal que eu tô indo pro escritório trabalhar, né? No meu caso com a Vivian, que é minha RH, com o Marcelo do marketing, com a Sheila de vendas, tem que ter isso. Só que quando a gente toma decisão, a gente cria o plano de ação, para mim não adianta ficar muito mais, sabe, com opinião, com conversinha, é execução. Tomou decisão, vai lá, agora é hora de fazer. Então, quando eu entro nos meus one-on-ones, depois que passou mais ou menos ali março, mais ou menos essa época do ano agora, assim, até março eu ainda estou escutando opinião, nós estamos conversando, nós estamos construindo os OKRs, né? Eu trago na minha mentoria o meu mecanismo operacional. Todo gestor tem que ter um mecanismo operacional muito claro. E eu tenho um mecanismo operacional já desde que eu tinha meus 26, 27 anos de idade. Com minhas equipes de liderança que eu aprendi no meu MBA e que eu lapidei na Philips, né? Então, quando a gente entra no nosso one-on-one, legal, a gente fala assim, bom dia, como é que você tá, né? Se a pessoa teve um problema com o filho, alguma coisa, a gente fala ali, mas depois os outros 50 minutos é pau na máquina, eu falo. É pau na máquina, é execução. E aí, o que tá dando problema? Vamos lá, o que tem que fazer? É muito executivo, é muito diretivo. E aí, algumas pessoas se assustam no começo. Porque elas acham que eu sou muito duro. Elas falam, nossa, o Flávio é muito rígido, é muito duro, ele é muito direto, ele é grosso. Né? Pô, eu tô com medo de trabalhar com o Flávio. Será que eu vou me adaptar a ele? Mas aí ao longo do dia, quando as pessoas já estão trabalhando comigo 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, elas passam um ciclo comigo, elas começam a falar assim, pô, que legal isso aqui. Né? É muito transparente, é muito claro como o Flávio trabalha. E o que você gostaria de perguntar pro Baza, Headhunter? Baza, você sempre faz essa pergunta e eu fiquei pensando, caramba, o que eu vou perguntar para ele? Mas a pergunta que eu imaginei de te fazer, que eu acho que vai adicionar muito valor para mim, é assim, como é que você consegue fazer tanta coisa que nem você faz, né? Porque eu tô nesse paralelo agora, né, na Corning, no mundo corporativo ainda, e com a mentoria, tenho os meus grupos de startup, eu tenho 2 startups que eu também ainda sou conselheiro deles, a gente se encontra uma vez por mês, eu gosto de estar com eles e ajudar. E você é um cara que nem eu, né? Que tá aqui na Page e faz milhares de coisas.
como que você dá conta? Qual que é o segredo? E 2, você acha que isso é bem visto pelo mercado? Você acha que, né, nossos colegas, as pessoas de fora do mundo corporativo apreciam ou falam assim, não é possível, esse cara não deve dar o máximo dele na Michael Page, ele não deve dar o máximo dele na Korn. Ótimo. Você sabe, Flávio, que muita gente que eu converso me pergunta sobre isso e tá sempre falando, puxa, Baza, como é que você faz tanta coisa? Seja pela curiosidade, ou pessoas que também estão se aventurando nesse mundo, ou pessoas que têm algum preconceito, mas eu costumo dizer que talvez quem olha do ponto de vista de entrega pode parecer que eu faço coisas muito distintas. Pô, a Page, aí o Baza do Instagram, do podcast. Mas, na verdade, a essência do que eu faço é uma coisa. Eu estou sempre conversando com pessoas. Eu estou sempre, cada vez, querendo conhecer mais sobre cada pessoa. Estou querendo identificar em que momento que cada pessoa está. E, a partir daí, quais lições essa pessoa tem, o que ela está buscando. E como eu sou um cara relativamente organizado, isso eu acho que eu faço bem, toda conversa que eu tenho eu anoto quais foram as lições, cada livro que eu leio eu anoto o que eu aprendi. Então, isso daí vai se desdobrando em várias coisas. Eu estou conversando com uma pessoa, eu identifico se é um executivo, às vezes ele não está feliz, aonde essa pessoa pode atuar melhor. Puxa, não, essa pessoa está ali com um desafio no time, eu vou talvez contratar alguém para o time dela. Eu estou conversando com as pessoas do meu time, eu estou identificando onde cada um pode melhorar, aonde cada pessoa precisa de suporte. Eu estou conversando com tanta gente no mercado, eu estou trazendo insights de como eu posso melhorar a estratégia do que a gente está fazendo na Page, e automaticamente o Instagram acaba sendo muito mais o outcome do meu caderninho aqui, do meu Evernote. Puxa, os posts vêm dessas lições, as pessoas que eu acabo convidando aqui para o podcast são pessoas como você. Pô, a gente já se conhece já há algum tempo, eu conheço a tua história, já tomou alguns Negronis juntos aí para eu saber aqui o que eu vou te perguntar também. Então, na prática, assim, as entregas podem parecer distintas, mas a essência é a mesma. Agora, se você me perguntar, Baza, na última Copa do Mundo, quantos jogos você assistiu? Acho que 2 ou 3. As últimas Olimpíadas, cara, quantos jogos ou modalidades você assistiu? 0. São escolhas. Baza, o que você fez ali de hobby que você fez alguma coisa? Não fiz, cara. E isso não estou falando que eu estou certo ou que eu estou errado, mas eu faço uma coisa com muita profundidade que se desdobra em várias. Agora, se eu tivesse que fazer coisas distintas, certamente eu não teria essa capacidade. E sobre o mundo, o quanto que o mundo entende, aceita, a grande verdade é que não. Hoje são poucos executivos que você vê em presença digital. Você vê empreendedor. A pessoa que é dono da própria empresa, então ele é dono da própria agenda, então isso daí ele tem menos julgamento, ele tem menos impacto. Agora, naturalmente, executivos, dá para contar nos dedos de uma mão, assim, quantas pessoas estão se aventurando. Mas para mim é uma questão de tempo. Muito legal. E, Flávio, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? As pessoas convivem comigo, né? Minha namorada, a Carla, minha mãe, elas falam que às vezes elas me falam alguma coisa e eu não escuto. E realmente, assim, tem vários momentos assim que... Você lembra que eu te falei tal coisa? Eu falei, quando que você me falou isso, né? Cara, às vezes a cabeça tá tão... Às vezes minha cabeça... Quando eu tenho alguma coisa assim ligada a hiperfoco. Às vezes eu tô pensando num assunto, eu tô pensando num algo que me veio na cabeça e tô desdobrando aquilo. E tô no carro dirigindo e a Carla tá do meu lado, a gente tá... Né? Isso é errado, né? Porque... Mas eu sei lá, às vezes acontece isso e realmente parece que eu apago, cara. Então eu acho que é uma coisa esquisita que eu tenho. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Cara, a gente já estava falando, né, dessa vez que eu fui para a Suécia, e a primeira vez que eu fui para a Suécia com esse terninho que a minha mãe comprou na Lojas Colombo, eu chego lá na recepção, lá em Kista, em Estocolmo, era verão, e a moça pediu assim, tá bom, espera ali um pouquinho, e, cara, a recepção era enorme, e tinha uns bancos sentados lá do outro lado, era um saguão enorme, e eu sentei no banquinho lá do outro lado. E tô lá esperando, de repente vem um cara, assim, nos seus 40 anos de idade, de bermuda, chinelo, camisa polo, ele, barbudão, ele chegou na recepção e tava indo embora. Eu fiquei pensando assim, pô, caramba, o cara não vai vir me pegar assim? E me deu assim uma intuição de levantar, eu meio que vim correndo no saguão e falei pra recepcionista, aquele é o Ulf Watts? Aquele é o cara que eu tenho que falar? Ela, era você, né?
É que ele falou que não era você. Aí eu meio que saí correndo assim, oi. Aí ele olhou pra trás, aí ele veio andando na minha direção e falou assim, ué, mandaram o estagiário? Daí eu olhei pra ele e falei assim, ué, mas você tá trabalhando? Né? Porque, cara, ele tava de bermuda. E aí eu descobri. Aí primeiro ele achou muito jovem. Eu era um menino, cara. Eu tinha, 19, 20 anos, com uma pastinha embaixo do braço, com um terninho magrinho. E ele falou assim, mandaram o estagiário lá do Brasil, né? Na época, o trainee. E aí ele me explicou, não, que aqui é verão e a gente trabalha de bermuda e camiseta e chinelo na fábrica. E ele era ele era um diretor de projetos, ele era um cara, ele tinha uma equipe grande. Aquela foi um negócio bem engraçado, cara. E Flávio, caminhando agora pro final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Mas dentro assim das empresas, né, do mundo corporativo, as experiências que eu tive no meu MBA, eu sou muito bom quando tem uma bucha muito grande, um pepino muito grande, um problema muito grande, quando é um problema muito complexo, é algo novo que ninguém fez, né? LED, primeira linha de produção no Brasil para rádio base, fazer o turnaround da Philips Brasil, ao mesmo tempo introduzindo novos mercados. Então, transformação, né? E um segundo lugar de potência assim, que eu descobri, né, nas mentorias é realmente de desenvolver pessoas. Inspirar, desenvolver pessoas. O feedback que eu tenho é que eu tenho muita facilidade de fazer as coisas serem simples. Né? Essas coisas que eu brinco de falar assim, cara, resolve o problema cabeludo? Você quer crescer na carreira? Aí o cara entra na minha mentoria, ele acha que eu vou dar um lá, eu falo assim, resolve o problema cabeludo? O que é problema cabeludo? É diferente de pepino, é diferente de ficar enxugando gelo, é diferente de ficar descascando abacaxi. Aí ele fala, pô, não entendi nada. Mas aí eu faço o negócio ficar simples, né? Eu tenho lá a teoria da escadinha de liderança, que o pessoal adora. Então, essas duas áreas eu me dou bem. Quando eu pego um time novo e levo eles para fazer o off-site que eu costumo fazer, e a gente fica ali 2 dias, cara, a galera... Eu não preciso de consultor para vir me ajudar. Eu consigo gerar, eu tenho sabe, uma facilidade. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. É simplesmente assim, as pessoas não têm a coragem, ou têm medo, ou receio de falar, olha, eu não sei. Ó, Flávio, estamos aqui fazendo esse workshop, eu realmente estou aqui no business há 10 anos, entendo todo o mercado, mas o que você está me pedindo agora de fazer marketing digital para life science, eu não sei fazer. Então, assim, se as pessoas falassem, isso eu não sei, me ajuda, me ensina, eu vou aprender, cara, resolveria 70% dos conflitos que você tem na empresa. E que tipo de situação você não é lembrado, porque não é tua praia? Eu não sou lembrado quando... vamos reunir aqui para começar uma greve, vamos reunir aqui para protestar, vamos reunir aqui para, sabe, ir contra... Cara, não me chama. Eu chamo isso a barraca do reclama. Não me chama pra barraca do reclama que eu não vou. Por exemplo, as pessoas a fofoca do cafezinho. Não me chamam, vamos tomar um café ali. Falar, não, porque eu nunca tô no cafezinho perdendo tempo. Assim, agora, se me chamar assim... Puta, Flávio, estamos com um puta problema aqui, cara. A galera tá insatisfeita, isso aqui não tá funcionando. Em vez de protestar, eu falo assim, tá bom, vamos pra dentro da sala ver o que a gente vai fazer? Vamos resolver esse problema cabeludo? Aí me chama. Mas se for só pra ficar reclamando, não me chama não. E Flávio, me indica 3 pessoas bacanas pra eu convidar pra esse podcast e ter uma conversa como essa. Legal. Eu acompanho você aqui, então eu já te falei que eu vim preparado para essa. Não, e eu te contei, cara, que de todas as perguntas aqui, contando de bastidores, essa é a pergunta que todo mundo traz. Fala, não, Baza, dá uma pausa aqui que deixa eu pensar aqui quem que eu venho. Já viu que é a lição de casa. Legal. Cara, eu não podia deixar de te indicar o Renato Carvalho, CEO da Novartis. Renato foi considerado, acho que 2 anos atrás, a pessoa mais influente em healthcare do Brasil. Um cara também de Poços de Caldas. Não vou falar muito dele porque vou deixar você curioso, mas é um cara que merece estar aqui, vir aqui. Merece ser mais conhecido do que ele é no mundo executivo. Grande amigo. A segunda pessoa, eu vou te falar uma pessoa, é o Alexandre Assis. Eu conheci o Alexandre Assis no nosso grupo lá de mentoria com o JJ. Ele é um deficiente físico, ele é um cadeirante. Desde os 17 anos de idade, ele tem aquela doença do ELA. Se não me engano, é o ELA, né? Que foi desenganado pelos médicos, disseram que ele ia viver ao máximo até os 25 anos de idade. Acho que ele já tem já uns 50 ali para cima. Tem uma história incrível no mundo corporativo em Minas, uma grande empresa privada em Minas, montou uma consultoria de gestão e M&A, e é uma figura... Você vai dar risada aqui, cara, do humor da vida dele, como ele encara a vida, é uma lição de vida.
Ele vai estar no meu... se você me abrir depois um pouquinho aqui, eu vou contar pro pessoal que vai ter um encontro da escalada corporativa. Ele vai ser a surpresa da palestra, até fazendo um spoiler aqui. E a terceira pessoa é a Solange Weilemann, para falar uma mulher, porque eu acho que a gente tem que abrir mais e mais espaço para as mulheres, né? As mulheres estão crescendo no mundo corporativo, em todos os setores. A Solange Weilemann foi nossa CFO na Thermo Fisher. Ela foi CFO por muitos anos, mas enquanto ela era CFO, ela estava estudando gente. Ela tem várias especializações em psicologia, em pessoas, e ela fundou a Sanap, que é uma empresa que dá treinamentos de inteligência emocional muito para o mundo corporativo, e ela fundou o WCFO Brasil. O Ricardo Natali agora é um embaixador lá, né? Começaram com pessoas que estavam indo nos encontros do Experience Club. De repente, quando era encontro de CFO, só tinham lá 5, 6 mulheres e 100 homens. Elas falaram assim, não, isso aqui tem que mudar. E elas criaram todo um programa de mentoria para jovens mulheres da área de finanças. Então, acho que seria muito legal você trazer ela aqui também. E, Flávio, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, não vou deixar você embora antes de me responder. O que é felicidade para você? Verdade, essa pergunta é boa. Felicidade é ter a consciência tranquila para mim, Vaz. É você chegar no final do dia... Eu gosto quando eu me sinto esgotado, eu estou cansado, mas eu olho as coisas que eu fiz no dia e eu falo assim, eu não trocaria nenhuma das coisas que eu me dediquei hoje. Eu tive que ir para Corning, tivemos uma negociação difícil com o cliente, tive uma reunião difícil por causa de um problema que a gente está tendo que endereçar, tive uma pessoa que eu tive que chamar para uma conversa difícil para ela poder melhorar, deu trabalho para mim, depois eu cheguei em casa, fiz uma live, depois um aluno da mentoria me mandou uma situação dele, eu fiquei ali no áudio, mandando áudio para ele, aí meu filho chegou e falou, pai, me ajuda a fazer essa lição aqui, aí eu fiz lição ainda com ele, aí ele me deu um trabalho porque não tomou banho, tive que entrar no chuveiro com ele, aí bota ele pra dormir, aí eu boto a cabeça no travesseiro e tô esgotado, né? E ainda às vezes arrumo tempo pra ir dar uma nadada lá na piscina do prédio ou ir na academia. Então, isso pra mim é felicidade, é você tá fazendo as coisas, ter a consciência tranquila e as coisas que você tá fazendo demais com as pessoas que você gosta. E antes da gente encerrar aqui, Flávio, eu tenho um presente aqui pela sua participação, um óculos da Calvin Klein, aí o nosso parceiro, a Marchon, são fabricantes e distribuidores dos óculos aqui no Brasil. Eles deram uma stalkeada aí no teu perfil aí pra escolher aí um modelo bacana aí pra você, eles estão sempre presenteando aí os convidados, muito legal, bacana obrigado mesmo. E Flávio, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram, que projetos que vem pela frente? Muito legal, obrigado, Baza. As pessoas me encontram lá no Instagram, né, é o Flávio Guimarães Ezek. No LinkedIn, tem o YouTube também, e tem o site da escaladacorporativa.com.br. E quem realmente quiser me encontrar, Baza, estamos com o encontro já marcado, porque dia 27 de maio eu vou fazer o primeiro encontro presencial da Escalada Corporativa, então obrigado, né? Você já vinha me convidando para vir aqui fazia um ano. Tá tentando bater a agenda aqui, conseguimos finalmente. E olha como, de novo, Deus é fanfarrão, cara, porque, né, há 3 semanas atrás a gente decidiu fazer o evento, marcamos a data e você me chama para vir aqui. E o seu podcast é um podcast de audiência enorme, um monte de gente que está no mundo corporativo, que quer crescer, que olha para a gente como inspiração para todos os executivos que passam aqui. Então, quem quer crescer no mundo corporativo, né, eu divido a minha experiência, nós vamos ter esse evento, vai ser um evento de crescimento, um evento onde as pessoas vão meter a mão na massa, vão estar lá grandes executivos, inclusive alguns que eu citei aqui, vai ter pessoa querendo escalar no mundo corporativo, vai ter ex-aluno da escalada corporativa, nós vamos fazer um happy hour com networking, né, que as pessoas vão poder ir lá e contar a história dela para grandes executivos, se conectar. Então, quem quiser me encontrar de verdade, entra lá no site da escaladacorporativa.com.br e compra lá o ingresso para estar no evento no dia 27 de maio. É um evento limitado, nós vamos ter ali no máximo 70, 80 pessoas, então vai acabar rapidinho. Então, obrigado pelo espaço e é isso, cara. Te admiro muito, Baza, muito mesmo. Cara, um dia eu chamei você para tomar um café, te conheci lá no fórum de CEOs, você me convidou para vir tomar um café, foi muito legal, você é um cara muito bacana, cara, você é um cara super requisitado, já pela sua posição, né, como headhunter, e você foi super aberto comigo, e hoje você está me convidando para estar aqui, então eu estou muito honrado
Para mim é um prazer enorme e muito sucesso no seu podcast, cara. Eu que tenho que agradecer. Obrigado mesmo, Flávio, por abrir sua agenda. Tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações aí, muitos insights. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigadão, Baza.